Você, é claro, se une em oração juntinho conosco. E nós vamos meditar a palavra de Deus falando justamente sobre a saúde. Abra aí a sua Bíblia na primeira carta a Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que será o versículo que nós vamos meditar. E para isso, eu recebo aqui a presença do Padre Henrique, missionário redentorista. Padre, seja bem-vindo ao Bem-vindo Romeiro mais uma vez. Bom dia. Obrigado, Bianca. Bom dia a todos que nos acompanham neste momento e a nossa saudação especial para os devotos de Nossa Senhora que passaram o final de semana conosco, celebrando esses 20 anos de história, 20 anos de muitas bênçãos e graças aqui na Casa da Mãe, né? É sempre bom a gente poder celebrar com alegria. E a gente, infelizmente, vê tantas pessoas aí que não podem ter essa celebração completa porque estão um pouquinho dodóis. E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora, não é, Padre? Mas antes da gente começar aí esse nosso assunto, é claro que eu gostaria de fazer este momento literalmente baseado na Palavra de Deus. Por isso, Padre, por favor, vamos ler aí a primeira carta a Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, e que recebestes de Deus, e que, portanto, não pertenceis a vós mesmos? Esse trechinho aqui da carta a Coríntios, o Padre, fala justamente a respeito do templo que é o nosso corpo, não é? E como a gente precisa cuidar dele. Nós sabemos que muitas das doenças que acontecem com as pessoas não necessariamente são doenças causadas por descuido deste templo, mas muitas acontecem por descuido, não é mesmo, Padre? Com certeza, Bianca. É preciso que nós tomemos consciência, que a gente entenda que a nossa vida é um dom de Deus, né? Deus nos concede esta vida e, primeira coisa, ninguém deve se sentir fruto do acaso ou então fruto de um acidente. Eu não fui desejado pelos meus pais, eu vim acidentalmente a este mundo. Não, muito pelo contrário, né? A palavra de Deus nos fala que todos nós fomos queridos por Deus. Fomos planejados por Ele, né? Com certeza, e o nosso nome está escrito na palma da mão de Deus. É o que os profetas vão dizer no Antigo Testamento, algo muito bonito. E se eu sou, então, se eu sou querido por Deus, fui desejado por Ele, e se essa minha vida Deus me concede para que eu administre, é importante que eu cuide dela, apesar de todas essas situações que nem sempre são consequências de uma vida mal vivida, digamos assim. Há doenças que vêm nos visitar, são próprias da nossa vida, né? São coisas que acontecem e a gente não tem como, muitas vezes, entender o porquê, né? Mas nós, como cristãos, sempre perguntamos, para que Deus permite que eu passe por isso? Para que Deus permite que a doença venha me visitar? E falando sobre a saúde, claro, São Paulo está nos dizendo, nos lembrando disso, nós somos templos do Espírito Santo, nós somos, este corpo que temos pertence a Deus, né? Ai daquele que pensa, não, o corpo é meu, a vida é minha, eu cuido da maneira que eu quero. Basta uma situação de doença vir nos visitar que a gente percebe o quão vulneráveis nós somos, né? E por isso nós temos que estar sempre junto de Deus, buscando compreender a vontade dele para nós, não que a doença seja vontade de Deus. Deus, hoje eu vou mandar uma doença lá para a Bianca. Não, não é isso. As coisas acontecem, frutos de diversas coisas, não só consequências das nossas atitudes, do nosso agir, do nosso jeito de viver, mas questões genéticas e, enfim, tantas outras. Padre, é interessante a gente pensar também que se não estamos aqui ao acaso, que se somos planejados por Deus, Deus também pensou em todos os momentos da nossa vida, em todas as cruzes que muitas vezes temos que carregar também. E a situação da doença muitas vezes é realmente essa cruz, né? A gente vê tantas pessoas que infelizmente carregam essa doença algumas doenças durante muito tempo. Mas independente disso, a gente pensar também que Deus não dá uma cruz maior da qual a gente não consiga carregar, isso também dá forças para a gente vencer, não é mesmo, Padre? Sim, isso nos consola, porque a palavra de Deus que nós acabamos de ler de Coríntios, São Paulo está lembrando esta comunidade que o escuta, de que em todas as coisas, em todos os momentos,
é preciso que a gente glorifique a Deus. Então, se esta é a sua cruz, se a doença te visita neste momento, para Deus nada é impossível. É preciso que a gente também faça este exercício de confiança em Deus, de que Ele está acima de todas as coisas. E, claro, entender isso como um caminho de proximidade para com o Senhor e não um motivo de revolta, de se sentir menos amado por Deus, né? Mas muito pelo contrário. Deus nos ama a todo momento, a todo instante, e nós precisamos lembrar disso, porque às vezes o sofrimento faz com que a gente esqueça. Faz com que a gente se distancie muitas vezes, e essas perguntas, essas questões vêm sempre à tona, né? Ah, mas por que comigo? Ah, mas por que assim? Por que eu estou nessa situação? A pergunta não é essa, aliás, não existe pergunta, existe sim uma resposta, que é Deus está sempre do seu lado. Nem uma resposta apenas, é uma afirmação, não é, Padre? Com certeza, Bianca. E eu acho que é muito importante nós falarmos também sobre a questão do cuidado com a saúde de modo geral. Não esperar que a doença venha nos visitar, não esperar que as situações nos levem aos extremos, né? De uma enfermidade. Não esperar que o calo aperte na hora para poder correr atrás do médico, para poder fazer esses exames, né, de rotina, para poder também se manter saudável, né? Com certeza. Enquanto eu preparava a reflexão, eu lembrava do seguinte: São Paulo vai fazer uma analogia comparando este nosso corpo, que ele é de Deus, com o corpo de Cristo, que é a igreja, que é o seu povo e todos os seus membros. E daí São Paulo está convidando a nos afastarmos da fornicação, afastarmos da gula, afastarmos de tudo aquilo que prejudica esse corpo. Então, meu irmão, minha irmã que está assistindo a gente agora, não espere a doença vir te visitar para você cuidar da sua saúde, mas muito pelo contrário. Você é templo do Espírito Santo, você é criatura divina. Então, cuide da sua saúde. Nós percebemos que hoje todas as pessoas têm uma preocupação bem grande com a estética. Isso é importante? Claro que é. Nós temos que ser templos bonitos também, não é, Bianca? Sim. Todos nós cuidamos e da nossa aparência, mas é importante também cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação. Tem coisas que a gente tem assumido como com normalidade. A gula não é pecado mais. Se eu posso comer, eu como e pronto. Não, pera lá, não é bem por aí. Né? Quantas coisas são causadas por causa da gula? Hipertensão, diabetes, enfim, tantas outras doenças. A mesma coisa, a questão da preguiça. A preguiça faz com que eu seja sedentário e eu não consigo, então, trocar o meu sofá por uma caminhada, por algo tão saudável que é andar de bicicleta, enfim, cuidemos da nossa saúde. Sem dúvida. Padre, então, para encerrarmos este momento, eu queria que o senhor fizesse uma oração, pedindo, é claro, para que nós todos tenhamos cada vez mais a consciência de que somos este templo de Deus, também templo do Espírito Santo, e para que a gente comece a cuidar cada vez mais. Graças a Deus ainda temos visto muita melhora e muito cuidado de uns tempos para cá, mas a gente precisa ter cada vez mais consciência. Então, vou pedir uma oração para o senhor, por favor. Senhor Deus e Pai, nós os pedimos nesta manhã que o Senhor venha nos visitar, concedendo-nos saúde, concedendo-nos a consciência de que é preciso cuidar do vosso templo, que é o nosso corpo. Nós os pedimos também, Senhor, por tantas pessoas enfermas que não compreendem a razão da sua doença, da sua enfermidade. E nós pedimos que o Senhor as console com o seu amor, com o seu carinho de Pai, para que elas jamais se sintam abandonadas. Nós os pedimos tudo isso pela intercessão da nossa Mãe querida, a Mãe Aparecida, que ela possa sempre estar como acompanhante, como cuidadora dessas pessoas que neste momento sofrem, para que a sua palavra, o seu amor os alcance, os abrace, os envolva. Assim seja. Amém. Amém. Padre, obrigada pela presença aqui conosco hoje, por nos ajudar a refletir. É uma alegria muito grande sempre estar aqui. Só quero mandar um abraço para a Dona Persídia. Dona Persídia, que é lá de Bom Repouso. Ela tem um carinho muito especial pela TV Aparecida, sempre nos acompanha. Então, tá dado nosso abraço para a Dona Persídia. Dona Persídia, a senhora sempre realmente manda recadinhos aqui pra gente, não é mesmo? Então, eu queria mandar um abraço para a Dona Persídia e, em nome dela, para todos os devotos que estão sempre acompanhando a gente aqui, né?